Olá, meus queridos, eu sou o Padre Gleidson Forte e eu vos convido agora a refletir. O tema é Ser Palavra de Deus. Minha gente, nós sabemos que o Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Inclusive, não é apenas o Evangelho de Jesus Cristo, mas o Evangelho é o próprio Jesus Cristo, porque nós aprendemos desde cedo que o Evangelho é a palavra de Deus que se fez carne, ou seja, a vida de Jesus, representando aí pela sua carne, é a própria palavra, é o verbo de Deus. Deus não fala apenas através de um som, mas Deus fala através de uma pessoa, Jesus Cristo, na sua história, na sua vida, em tudo que Ele fez, os seus gestos, significa justamente a palavra de Deus. Deus fala através da vida de Jesus, disso nós não temos dúvidas. Agora, é o seguinte, nós somos chamados a ler a palavra de Deus, ler o Evangelho, isso é muito importante que diariamente tenhamos aí um tempo precioso para alimentar-se da palavra de Deus, principalmente através do Evangelho, porque é o próprio Senhor Jesus falando. Precisamos também rezar a palavra de Deus. Ora, ler e estudar a palavra de Deus são coisas importantes, mas precisamos também orar naquilo que a gente lê, até para que a palavra de Deus possa ter mais significado na nossa vida e que a palavra de Deus possa agir em nós. E por isso que para praticar a palavra de Deus não basta apenas ler, mas é preciso também orar esta palavra que foi lida por nós. Agora vamos avançar um pouquinho mais. Praticar a palavra de Deus também não é sair por aí falando textos repetidos de memória, mas ser a palavra de Deus. Isso é muito importante. Se tornar o Evangelho vivo de Jesus Cristo. Claro que nós não somos acima do próprio Deus, mas a nossa vida deve falar por si mesma. Muitas vezes a gente ouve aí grandes discursos, mas nem sempre estes discursos ou estas pregações estão de acordo com a vida daquela pessoa que está falando. Por isso que eu mesmo, como padre, tenho que me policiar, me vigiar, e talvez você também, que é cristão, que fala de Deus, que fala da palavra do Senhor, deve também estar sempre se perguntando se a sua vida, a minha vida, está correspondendo com aquilo que eu falo e reflito, seja diante da igreja ou qualquer ambiente onde eu procuro evangelizar. É muito importante que nós tenhamos esta consciência porque o corpo fala. Os nossos gestos, as nossas escolhas, as nossas atitudes falam muito mais do que as palavras que nós pregamos. Por isso que hoje eu trago esta reflexão. Vamos pedir a Deus que Ele nos dê a sabedoria e a prudência para que a nossa vida também seja uma palavra do Senhor Jesus. Claro que podemos estudar a Bíblia, podemos orar a Bíblia e podemos pregar a palavra de Deus, mas sejamos sensatos que a palavra de Deus ela vai ser bem melhor proclamada quando a nossa vida, o nosso jeito de ser, revelar a salvação do Senhor Jesus Cristo. E é esse o convite que eu faço para você hoje. Hoje, neste dia, o que é que você tem falado? O que é que o seu corpo, as suas atitudes, o seu jeito de ser tem expressado na vida dos outros? Eu tenho falado com muitas pessoas sobre justamente o estresse, a dificuldade de poder se controlar no jeito de falar. Quantas pessoas falam agressivamente, Quantas palavras que violentam e ferem o outro. Então vamos cuidar mais daquilo que a gente está falando e da nossa maneira de agir diante dos outros. A gente tem que pedir perdão a Deus porque nós sabemos como é difícil no momento de estresse, no momento de maior dificuldade, quando o nosso emocional está desequilibrado, muitas vezes a gente vai explodir diante do outro e acaba falando palavras malditas. É isso mesmo, palavras que verdadeiramente são ditas de uma maneira má, cheias de maldades, cheias de ódio. E nós não queremos fazer isso. Como cristãos, queremos transmitir palavras benditas, palavras que curam, palavras que verdadeiramente possam
abraçar e acariciar a alma das pessoas que merecem. Pensemos nisso, sejamos uma palavra de Deus, sejamos um evangelho vivo assim como Jesus foi. Que Deus nos abençoe e nos ajude a verdadeiramente viver assim, como palavra do Senhor. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.